tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de abril de 2011, terça-feira. O verbete é 1890, 6 páginas, 51 elogios e 8 máximos. O tema é rigorosidade. A especialidade é a holomaturologia. Eu quero lembrar para vocês que hoje é o professor Laênio Losch que está aqui na poltrona dos réus, à espera de qualquer debate. Cuidado com ele, você sabe, o homem é uma fera, viu? Agora, definologia. A rigorosidade é a qualidade, estado ou condição de a consciência ser inflexível ou não ceder nas convicções, decisões e posicionamentos, sobretudo de ordem cosmoética, no cumprimento de compromissos assumidos e em qualquer atividade demonstrada através da persistência na busca pela correspondência exata entre as manifestações pensênicas e o padrão de referência estipulado. A condição do ser desperto de refratariedade ininterrupta aos patos pensênicos. A incorruptibilidade cosmoética. A defesa dos autoposicionamentos. A decisão sem volta. A autorrigorosidade na profilaxia do desviacionismo. A política de combate à criminalidade, conhecida como tolerância zero, aplicada em New York na década de 90. O tratamento médico árduo e prolongado. A prática administrativa no controle de qualidade total. A sustentabilidade dos trabalhos assistenciais multidimensionais. Eu li alguma coisa, não li nem a metade. Agora, na argumentologia tem a qualificação da rigorosidade determinada por 2 fatores. Tem as evitações, que a rigorosidade pode favorecer a prevenção de problemas. Depois tem também a assistência, que é o rigor na correção da prova sobre temas verponológicos que representam, ao contrário do pensamento poliano, uma atitude verdadeiramente assistencial. E as consequências, a falta de rigorosidade quanto à pertinência, que acarreta 2 erros dispostos aqui, restrição e ampliação. Depois tem a falta de rigorosidade que acarreta inúmeros prejuízos de diversos âmbitos, com 6 exemplos. Depois a rigorosidade em excesso, quando passa da medida, do apropriado, da normalidade, também torna-se negativa, como indicam 6 exemplos que ele dá. Agora, na remissiologia nós destacamos 5 verbetes entre os 15. Autodeterminologia, criteriologia, princípio da prioridade compulsória, rigor racionalístico e técnica da exaustividade. Frase enfática. Em relação à vivência da rigorosidade, a holomaturidade da consciência manifesta-se em 2 etapas. Na escolha do referencial norteador das ações e no emprego da dosagem adequada. Você é mais autorrigoroso ou mais autocomplacente? Qual a qualidade dos parâmetros reguladores das ações pessoais? No caso da pessoa. Agora a pergunta. Meu enteado de 8 anos foi diagnosticado com déficit de atenção. O neurologista receitou Ritalina. Gostaria de saber se devemos dar esse medicamento à criança, ainda que seja o último caso. Olha, eu acho que se vocês puderem evitar o uso do remédio, seria bom, porque Ritalina é bravo na cabeça da criança. Agora, olha, vê se normaliza a vida da criança, ajuda escrevendo alguma coisa para ela, de listagem das coisas que ela deve fazer. Isso às vezes ajuda. Outra coisa também, coloca alguma coisa intelectual na cabecinha da criança. Isso aí às vezes ajuda muito, porque ele já faz muita psicomotricidade, então o processo é mexer no intelecto. Agora outra, algumas religiões evangélicas se especializaram em recuperar a pessoa das drogas e da criminalidade. Essas consciências, uma vez convertidas, tornam-se pastores e ou proselitistas, e principalmente produtos de marketing extremamente eficientes para as igrejas que as converteram.
A consciência que deixa as drogas para se converter em um fanático religioso cometerá menos danos a si mesmo? É de se perguntar para a pessoa, né? A religião é a necessidade evolutiva para esse tipo de consciência? Ou existem atalhos? Não. Uma pessoa viva mesmo, mais lúcida, ela não sai no espeto e cair dentro da fogueira. Ela evita isso. Tem alternativas. Olha bem. Caso o senhor esteja conectado, já enviei meu caso para o trabalho de energia. Por que absurdamente tudo tem estado tão impossível e inacontecível para mim? Como reverter o quadro, tendo esgotado não apenas possibilidade, como quase toda a fé na humanidade, talvez também em mim mesmo? Olha, a primeira coisa, você tem que recomeçar na estaca zero. E começa a mexer com o estado vibracional, EV. Isso pode acertar a sua vida. Agora, qualquer coisa, se aparecer por aqui, você me fala quem você é aí direitinho, que nós vamos dar um jeito também. Talvez fazer um arco voltaico com você, porque tem boi na linha aí no seu caso. Agora, para você. Detalhismo, item efeitologia. O efeito da baixa estima decorrente da rigorosidade excessiva consigo mesmo. Isso aqui tem muito a ver com o processo da pessoa se cobrar muito além do que seria seria racionalmente aceitável. Então, muitas vezes, a pessoa tem um rigor excessivo, isso influi na sua... isso é efeito ou consequência dessa baixa autoestima. Tá? E o inverso, como a gente está colocando aqui. Devido a esse rigor, essa cobrança, autocobrança excessiva, a gente pode dizer patológica, isso vai influir na baixa autoestima dela. Por exemplo, a pessoa que estabelece para ela determinadas metas que beiram ao perfeccionismo. E devido ao não alcance, porque realmente não seria possível, a frustração em cima disso, ela tem como consequência uma queda, uma baixa autoestima. Então, esse excesso de rigor pode levar justamente à baixa autoestima. Agora outra aqui, logo em seguida. Também na fatologia, o apertar das clavículas. Nunca escutei essa expressão. Suponho que seja da medicina, poderia explicar? Essa é uma expressão que é muito usada pelo próprio professor Valdo. Não. Não. Nunca usei. Essa eu uso é craveiras. Tá. Eu perguntei para ela aí, você colocou clavícula no lugar de craveira. Mas eu... Apertar as craveiras é a hora que você acerta o violão, o violino, então foi para a corda ficar acertada. Você está acertando o tom, o nível. Dó, dó. Então tem que corrigir. É craveiras. Está vendo? Não foi preciso a gente falar, alguém falou para a gente. Falou. É craveiras. Apertar as craveiras do violão, por exemplo. Saiu aqui. Agora, o melhor da história é falar que eu que falava essa não. Não, eu falei com elas aí, falei assim, eu acho que aqui é craveira, ele colocou clavícula, mas vamos ver o que vai dar. Não foi preciso falar, alguém perguntou. Eu falei logo que eu cheguei aqui, eu falei isso para ela. Agora aqui outra. Na madrugada de hoje, quando fui dormir, entre meia-noite e 1 da manhã, senti muita atividade energética em volta de mim. Não estava completamente lúcido, mas podia diferenciar bem de um sonho. Percebi que a energia pulsava muito forte, e é a segunda vez que sinto isso, mas não provoquei, simplesmente aconteceu. No final, vi uma consciência em pé do meu lado da cama, parecia ser alta e vestia uma camisa que parecia ser verde. Não consegui ver seu rosto porque ele parecia se transfigurar. Enquanto isso, percebi minha cachorrinha se agitar e ficar andando pela cama. Quando relatei isso à minha namorada, ela sentiu um arrepio que eu também senti e disse que poderia ser seu avô, que era alto e em sonhos aparece para sua irmã, com camisa verde, falando para cuidar da avó delas. O senhor consegue perceber algo com relação a essa situação? Posso afirmar que tive uma experiência parapsíquica? Sim, você esteve sim.
Isso aí foi início de uma clarividência. No caso, com a aparição, pode ser que seja até o avô mesmo, essas coisas acontecem. Anota tudo isso e vê o que há. Problema de aparição e clarividência acontece demais na alcova da pessoa, quer dizer, no quarto de dormir da pessoa. Isso é muito comum e tem relação com o processo onírico, sono, etc. Agora, outra. Ontem, em resposta a uma teletertuliana, o senhor mencionou a relação entre doença de pele e despacho. Quando essa relação pode ser estabelecida? Em outubro do ano passado, sofri um ataque de espinhas que deformou meu rosto e durou até fevereiro desse ano. Consegui controlar a crise com antibiótico e creme. Fui ao médico, mas também fiz o acoplamentário. Fui à dinâmica de paracirurgia e fiz sessões de acupuntura, pois percebi que havia um forte fator energético que eu também estava conseguindo desassimilar. Não estava conseguindo. Nesse período, estava vivendo um gargalo profissional e emocional para perceber a presença de assediador. Esse assediador teria relação com algum trabalho feito para mim? Pergunto isso para compreender melhor minha sinalética. Olha, possivelmente. Aí são muitos indícios que isso aí pode ter sido na base de despacho. Uma coisa muito séria é o seguinte, é um período que você não tinha, não chamava atenção, de uma hora para outra apareceu. Essas coisas não acontecem assim, em matéria de dermatologia. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para o primeiro ciclo de palestras gratuitas do empreendedorismo evolutivo. É o primeiro congresso internacional. Começa agora no dia 9 de abril. Perfil do empreendedor evolutivo. Isso aí é muito importante, é no IPC. Agora é lá na rua Rui Barbosa, no centro. Começa no dia 9, daqui 4 dias, o ciclo de palestras gratuitas. Agora, outro é o curso modular Saúde Consciencial do campus da OIC. Também começa no dia 19. Não, esse aqui já começou no dia 19. Mas tem uma série, são 22 módulos. É muita coisa que tem. Agora, em abril, é do dia 9 e 10. Agora tem o segundo módulo. Na verdade, esse vai ser o primeiro módulo. A gente adiou. O primeiro, vocês adiaram. Nós adiamos, então vai começar agora esse final de também semana. dia 9, daqui 4 dias. Isso, 9 e 10. Tá. Outra é atividade consciências terápicas em Foz do Iguaçu, que também é da OIC. Agora, esses aqui, às vezes, são semanais, né? Então, tem bioenergética terapia, consciência terapia de grupo e grafo consciência terapia. Qualquer coisa é o campus da OIC em Foz do Iguaçu, que é pertinho daqui. Eu estou chamando a atenção porque isso aqui é muita gente que está procurando lá na recepção. Então, é importante entrar nessa condição aí. Eu vou assinalar aqui agora, na fatologia, o caso das clavículas, colocar craveira no lugar, tá certo? Em homenagem a você. É a última linha da fatologia. Loche, aqui... Agora, eu quero falar para vocês que nós já vimos aqui o seguinte, tem não adiante não adianta na principiologia. Tem também cosmoética, que deve ser com letra maiúscula, na interprisão. E tem também um acento aí na apena pela nota baixa. E proporcionalidade, para ficar tudo bonitinho, precisa de colocar também um espaço entre esse parágrafo e o próximo. O mais eu não vi nada. Agora estou esperando o João, que vai dar alguma coisa, se é que ele acha que tem alguma coisa. A feminologia e masculinologia, o ponto não está em negrito, ponto final. Ah, sim. Então isso a gente põe. Isso aí você deixa comigo. Professor Valdo? O ponto final não tem negrito aí. Tem razão. Professor, o senhor falou alguma coisa da interação, eu não entendi o que é. Interação? Deixa eu falar para você.
sobre essa revisão que nós estamos fazendo? Só falou assim, letra maiúscula, alguma coisa assim. Ah, não, letra maiúscula é o seguinte, é interprisão, o Código Pessoal de Cosmoética. Cosmoética está com letra minúscula aí no caso, está fora do padrão. Mas então não é na interaciologia, então. A não ser a clavícula, não tem nada aqui que seja muito importante, não. Página 84. Agora, são 6 páginas, era para ter mais coisa. Ô, João, você não achou mais nada? Não tem espaço, nada? Eu achei mais do que ele hoje, umas coisinhas todas. Muito sério isso. Quem é que está com o microfone? Você pode falar. Pode, bom, então tá. Você vai deixar a Fafá falar antes? Fala antes. Obrigada. Loche, então, como transformar a rigidez em rigorosidade? O que você acha? Eu acho que o fator aí entra a questão do discernimento. É necessário você poder avaliar se aquela conduta ou o referencial que você está utilizando para aquele contexto ele é adequado. Se você olhar na página 83, a gente fala lá embaixo no item qualificação. Quando você vai avaliar o processo da rigorosidade, você tem que considerar esses dois, a conformidade e o conteúdo. Se a pessoa só considerar a conformidade, ela vai ficar na rigidez. Então, dentro do contexto, às vezes, você tem que avaliar, que é o tópico aí, conteúdo, qual é o parâmetro que você está utilizando. Então, a passagem se dá justamente quando você vê que é necessária a mudança do parâmetro, que é o conteúdo sobre o qual você vai justamente fazer a conformidade. Por isso que, na questão, a gente coloca isso aqui, e na frase enfática também. A holomatrologia, ela vai ser manifestada através justamente dessas duas variáveis. O parâmetro que você utiliza e a conformidade com esse parâmetro. Está claro isso daí? Porque você, na rigidez, você tem características necessárias à rigorosidade. Sim. Mas você não questiona, às vezes, de mudar o parâmetro, daí a teimosia. Certo. O rígido, ele fica com aquele parâmetro. Daí a gente caminha para o fanatismo, para a verdade absoluta. Então, ele, em relação ao conteúdo, aquilo ficou fixado. Ele não considera a hipótese de fazer uma mudança. Certo. Então, nessa outra condição que é melhor, que você colocou, justamente você leva em consideração, por isso que a gente constantemente tem que rever qual é o parâmetro da nossa rigorosidade. Nós queremos conformidade dos nossos atos e pensenes com qual parâmetro? Tanto é que o Código Pessoal de Cosmoética, ele não é algo estanque. Você vai evoluindo, certo? Certo. O seu Código de Cosmoética, ele é um parâmetro, nesse momento evolutivo seu. O que hoje pode ser bastante adequado, daqui a um tempo já pode não ser mais. Você tem que rever, você tem que ampliar, você tem que trocar alguns componentes desse seu Código Pessoal de Cosmoética. Se você fica preso no código atual, vai chegar um momento que aí começa a se manifestar a condição da rigidez. Por isso que a gente sempre tem que olhar esses dois. Agora, por outro lado, a pessoa que, em relação, ela tem um conteúdo positivo, adequado, mas as suas ações não conseguem corresponder a este conteúdo, então é aquela pessoa que é o teoricão. Quer dizer, ela até admite, ela até aceita, ela até tem uma boa pretensão, contudo ela não consegue manifestar isso, ou ela cede à lei do menor esforço, então ela não consegue ter uma rigorosidade. Falando no sentido positivo da rigorosidade, tá? Porque ele é um tema neutro. Sim, sim. Certo? Você perguntou da rigidez para... para a rigorosidade, considerando a rigorosidade isso, positiva e a não é? rigidez entendeu? Então a gente sempre tem que fazer nessa avaliação, por isso que ele
está dentro até da condição da holomatologia. Não adianta você ser rigoroso com algo que não vale a pena. Certo. E a gente não pode seguir aí, nesse caso, Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Porque dependendo do que for, realmente não vale a pena. Exemplo, na fatologia, você tem aí disciplina militar. Sim. Normalmente você vai ver um excesso nisso e vai ver algo mais negativo. Tem todo um processo bélico. O que adianta aquilo ali? Bem como outros. Tenho 83 anos e perdi meu marido há 11 anos. Antes da sua dessoma, ele me olhou nos olhos e me abraçou. Na mesma noite ele sofreu um derrame e depois de 24 horas ele dessomou. Gostaria de saber se ele se encontra bem. Tenho 5 filhas e 3 netos na conscienciologia. E sempre falo que elas estão insensíveis comigo e com outras pessoas. Gostaria de entender isso. Olha, o problema é precisar de conversar com essa sua turma, né? Para a gente ver isso aqui está difícil de dizer, né? Agora, do ponto de vista do seu marido, se ele dessomou com tanta calma, isso mostra que ele teve a pós-dessoma, quer dizer, a segunda dessoma positiva. O processo, isso aí é que é o comum. Agora, quanto às suas filhas e netos, precisava de a gente ver o que se passa. Vamos ver, se elas aparecerem por aqui, você me dá um toque. Fala, ó, minha turma está aí, dá uma olhadela nesse meu povo. Aí a gente vai olhar, né? Vamos ver de perto, porque isso aí a gente tem que ver. Essa senhora é interessante, a gente vê. O nome dela também é muito interessante. Não esquece. Agora é você. Professor Lodge, Sim. Ali na página 82, parapatologia, o quarto parafato, a rigorosidade na distinção entre a imaginação e parafato. Como trabalhar essa distinção dentro da clarividência, por exemplo, no complementário? Bom, isso é muito importante no desenvolvimento parapsíquico. De forma prática, o que ajuda é a anotação, o hábito da anotação, e a partir daí a comparação ou a identificação de irregularidades nas suas anotações. Com o passar do tempo, você vai começar a ver o que tem realmente de confiável daquilo que não é confiável. E além disso, é você fazer a comparação com outros fatos que estão ocorrendo simultaneamente. Você pode fazer algumas, por exemplo, num caso de um acoplamentário, na hora que algumas pessoas relatam informações semelhantes ao que você percebeu, e você até então não havia comentado nada, você tem vamos dizer assim, uma informação consensual. Então isso pode lhe ajudar. Então o padrão, a regularidade entre as experiências permite você ter um nível de confiabilidade maior. Então essa distinção, ela vai começar a se fazer dessa forma. Tá? Obrigado. Lógico. Nas consequências aqui da 84, o item 2, ampliação, se podia dar uma geral aí. Tá. Isso aqui é um ponto muito importante em qualquer atividade mental somática. Ontem foi até, o verbete foi análise das ideias, né? Análise de ideias, professor Sandro Batistella. E ele coloca justamente um dos itens era a análise dos conceitos daquele corpo teórico. O que acontece? Nessa análise de conceitos, e aí a gente vai caminhar para uma definição, muitas vezes você tem esses dois problemas que estão sendo listados aqui. Ou você tem um conceito que ele tem, é incluído na definição elementos que não são pertinentes, e com isso você vai restringir o universo abarcado por aquele conceito, ou você tem o contrário, você deixa de fora alguns elementos que seriam pertinentes àquele conceito, e com isso você amplia, abarcando outros fatos ou fenômenos que não correspondem àquele conceito. Vamos ficar mais claro isso. Se, por exemplo, no item restrição, estou colocando os dois porque facilita a compreensão, tá? O item restrição. Se eu coloco elementos não pertinentes, por exemplo, eu vou fazer a definição de lápis.
e eu coloco que lápis é um cilindro, um objeto cilíndrico, com a função de escrever, sempre da cor grafite. Eu fiz a inclusão nessa definição de um elemento não pertinente, porque eu coloquei a cor que tem que ser sempre da cor grafite. Não necessariamente, eu tenho lápis de cor, que o azul, o verde, o amarelo. Então, com essa minha definição, eu cometi um erro de restrição. Eu deixo de fora uma série de objetos que corresponderiam àquele conceito, com essa minha definição errada. Agora, na ampliação é o contrário. Por deixar de fora elementos que deveriam ser pertinentes, eu acabo abarcando conceitos que, na verdade, não correspondem. Isso eu dei um exemplo simples do lápis. Vou dar esse exemplo do lápis de novo, mas depois eu vou te dar um outro exemplo na política, tá? Que isso afeta até política internacional. No caso do lápis, se eu só coloco lápis é um objeto cilíndrico para escrever, essa definição ela é pobre. Por quê? Uma caneta se encaixaria nessa definição. Normalmente também uma caneta é um objeto cilíndrico para escrever, para desenhar e tal. Então, só por essa definição, ela está carente de alguns elementos que permitiriam a distinção com outros conceitos, como o caso de uma caneta, ou, por exemplo, como um caso de um pilô. Todos esses são objetos cilíndricos que servem para escrever. Então, esse que é o problema da ampliação. Agora, vamos ver isso de uma maneira mais abrangente na questão da política. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos ele começou a fazer toda uma campanha, uma série de políticas e estratégias para o combate ao terrorismo. E, em função disso, para legitimar algumas práticas, como, por exemplo, a prática da tortura, eles utilizaram de uma série de artifícios e artimanhas para que não fossem condenados pelos tribunais internacionais, uma vez que a tortura é condenada em função dos direitos humanos, não importa quem seja. E eles queriam utilizar, e utilizaram a tortura como um instrumento para conseguir ou obter informações. Então, no sentido de legitimar essa prática, eles começaram a emitir, funcionários do governo, uma série de memorandos onde eles colocavam a definição de tortura. E na definição de tortura deles, eles colocavam que a tortura seria só quando você tem dor equivalente ao prejuízo de algum órgão físico, tá? Ou equivalente a algum tipo de amputação, por exemplo, ou chegando em atos extremados. Então, com isso, primeiro você tem uma dificuldade de avaliar se a dor da pessoa está equivalente àquilo ou não, né? E atos extremados. Então, por exemplo, até na questão de tortura psicológica, eles só consideravam tortura psicológica aquelas que teriam algum tipo de prejuízo para o indivíduo permanente, ou por muitos anos. Aquelas que tivessem um prejuízo apenas de alguns dias, por exemplo, eles não considerariam tortura psicológica. Então, por essa questão da definição, eles trabalharam com um processo de ampliação e restrição no sentido de uma aprovação internacional para a prática da tortura, para legitimar a política deles de combate ao terrorismo. Então, vocês estão vendo como uma coisa sutil, não é? Que tanto serve numa prova, pode servir largamente para manipulação e ataque aos direitos humanos, por exemplo. Correto. Obrigado. No 82, você poderia ampliar o polinomiologia, por favor? Polinomiologia. Está aqui. O polinômio científico, anomalia, crise paradigmática, neoparadigma e hard science. Existe um autor clássico dentro da epistemologia, vou entrar aí na área do Arlindo, o Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn ele escreveu um livro que virou um clássico, que foi a Estrutura das Evoluções Científicas, onde ele coloca como se dá o desenvolvimento da ciência, e ele fortaleceu o conceito de paradigma científico, daí até que a gente trabalha dentro da Conscienciologia, o paradigma consciencial. A base é justamente a partir dessa teoria e dessa análise do Thomas Kuhn. E ele coloca que, na verdade, o desenvolvimento da ciência ele se dá num ciclo de mudança de paradigmas. Tá? Então você tem, e esse polinômio ele sintetiza isso.
você tem um paradigma vigente, que até um determinado momento é aquilo que serve de lente ou de molde para análise dos fatos naquele campo científico, e aquilo então é que norteia todas as pesquisas. A partir daí surge uma anomalia. O que vem a ser anomalia dentro da ciência? É o contra-exemplo. É algum fato ou fenômeno que não corresponde ao que o paradigma diz. Ou seja, pela teoria, se calcularia ou se faria uma inferência que um determinado resultado ocorreria. Vamos dizer um resultado A. Mas, na verdade, acontece um resultado B. Esse resultado B, então, inicialmente é chamado de anomalia, ou contra-exemplo. A postura de uma boa parte dos cientistas, então, é jogar para debaixo do tapete. Isso não é explicar, mas isso ainda é insignificante. Bom, só que, com o passar do tempo, as anomalias começam a acontecer em maior número, em maior frequência. Tá? Até chegar um ponto, então, que coloca em crise o paradigma. Daí a crise paradigmática. Porque chega um ponto que não dá mais para esconder aquela anomalia. É o caso que vai acontecer com a ciência convencional eletronótica. Vai chegar um ponto que a multidimensionalidade, como já mostra nós já temos várias anomalias, não vai dar mais para negar isso. Por exemplo, hoje mesmo na ciência, na neurologia, ou as ciências relacionadas à neurologia, se estuda um dos grandes mistérios é o estudo da consciência. Você tem uma explicação, por exemplo, de como que mexe a mão, um impulso nervoso que parte do cérebro e vai até você conseguir abrir e fechar a mão. Quer dizer, tem toda a explicação disso. Mas a ciência, por exemplo, não explica o que desencadeia aquele impulso nervoso. Como que você, através da sua vontade, desencadeou esse processo. Isso, então, hoje é um mistério. Isso entra como um exemplo de anomalia. Mas vai chegando, então, um momento de saturação que tem a crise. Daí, quando você tem a crise, você tem várias novas teorias que estão em concorrência. Até que chega uma, então, que engole aquele paradigma antigo e passa a explicar aquelas anomalias. Então, aquelas anomalias, através desse novo paradigma deixam de ser anomalias. Porque elas são explicadas por esse neoparadigma. Daí esse terceiro ponto. E aí você entra numa nova etapa, dentro desse ciclo, que é a Hard Science. O que é a Hard Science? São as pesquisas, os pesquisadores, que vão fazer pesquisas que vão confirmando aquele paradigma. Tá? Por exemplo, a teoria do Einstein, inicialmente, ele colocou alguns princípios dentro da sua teoria que foram posteriormente confirmadas pela Hard Science. Tá? Então, às vezes, inicialmente aquilo ainda não é confirmado e depois vai se confirmando. E aí, na própria história da ciência nós temos vários exemplos disso. Então, esse Hard Science, ele vai confirmando através das pesquisas, até que começam a surgir novas anomalias. Então, aqui está o polinômio, mas isso aqui também serve como um ciclo. Até que o processo começa, ele se repete. Aí você tem um novo paradigma e por aí vai. Tá? Eu quero mostrar para vocês que na primeira página eu consegui selecionar 15 itens sobre o processo da rigorosidade. Inflexibilidade, rigidez, rigeza, rigorismo, severidade, dureza, intransigência, autocontrole, autorregulação, autovigilância, incorruptibilidade, irredutibilidade, obstinação, persistência e tenacidade. Tudo está aí na primeira página. Eu sempre, conforme o verbete, eu marco isso para dar uma ideia da expressão do processo aqui dentro. Dentro desse texto tem essa listagem. Entende? Todas elas têm algum percentual de rigorosidade. Né? Lógico. Aqui em cima. Cheguei um pouco atrasado, mas tem algumas observações aqui. Na página 84, na segunda linha da omissão. Sim, está faltando uma crase, né? A crase na segunda linha do direito. Já tinha sido do direito também, lá embaixo. Aonde? A segunda linha do direito. Devido à falta de rigor? Isso. Também aqui faltou. E na 85,
no excesso, acho que caberia aí a próclise ainda também se torna negativa, em vez de também torna-se negativa. Desculpe, aonde? Na 85? No excesso. Excesso. Segunda linha. Também se torna, é isso? É mais correto. E depois no comércio, na terceira linha. Aí você pode tirar. Inverter. Não sei se você quis dizer isso mesmo, mas é áurea ou é aura? Áurea de ouro. Sim, aura. É. Onde é que está isso? No comércio. Não, peraí. No comércio? Terceira linha. Não, é áurea, tá certo aqui. Da qualidade. A áurea no sentido de valoroso, do ouro mesmo, da qualidade, quer dizer, defendendo isso. A áurea é qualidade, então não precisaria eu dar. Justamente aquilo. Pode ser. A aura qualidade, então seria o adjetivo do qualidade. Então. Dispensaria o de, o da. Mas eu acho que a aura aí está correto. Está correto nesse aqui, né? Eu acho também. Embora eu discorde na patologia. Patologia? Na última linha, aquele E, uma vírgula antes, mas depois, então, frustração, caberia uma vírgula porque substitui o verbo. Não, desculpe, aonde? Qual página? A patologia. É fatologia? Patologia. É que tem duas vezes. Qual delas? Na última linha. Depois de rotina tem vírgula, tá? Isso aí dá para... Mas depois, frustração, pode haver uma vírgula que substitui o verbo. Está falando, fazendo. Normalmente se usa a vírgula para substituir um verbo. Entendido? E depois do E, é isso? Depois da frustração, uma vírgula. Tá. E na penúltima linha... Penúltima linha da onde? Dessa página, 85. Eu não sei se... o indicativo aí, como concorda com a rigidez, acho que vai para o feminino, indicativa. Na última linha da página 85. Ou se fala que é o indicativo geral, tudo bem, mas se concordar com a rigidez apresentada... Não, mas o indicativo conscienciométrico, você está falando aí como algo geral. Então, não é como substantivo aí. Não concorda, está certo. Não está correto. Tá? Só isso. Agora, professor Rocha, na página 85, patologia, poderia falar um pouco sobre o perfeccionismo e a rigorosidade? Tá. Isso aqui está dentro desse tópico excesso, para mostrar que nem a ausência, nem o excesso da rigorosidade é o ideal. Tá? Então, a questão da patologia aqui. A obstinação patológica do perfeccionista em fazer as coisas com perfeição, isentas de defeitos e no mais alto nível na escala de valores, meta impossível dentro da imperfecciolândia na vida humana, fazendo do fracasso a rotina e da frustração o estado emocional regular. Eu não sei assim a dúvida exatamente, mas a condição de que o perfeccionismo é impossível da pessoa querer perfeição em tudo. Ela saber lidar com isso. Perfeccionismo é patologia. É patologia. E existe até uma expressão que se usa até dentro do processo administrativo, que é o seguinte: o perfeito ele não pode atrapalhar o muito bom. Porque às vezes as pessoas deixam de fazer as coisas porque não vão conseguir a perfeição, sendo que elas poderiam conseguir um resultado muito bom. Não é perfeito, mas é muito bom. Isso vale às vezes até para a pessoa que tem dificuldade de escrever o verbete. Ela tem um nível de cobrança tão grande, ela quer fazer o verbete ou o livro com um nível de perfeccionismo que impede dela escrever um verbete muito bom, ou um artigo muito bom. E ela acaba então perdendo a oportunidade. Então é mais nesse sentido, você saber que você não vai ser perfeito, saber lidar com o erro, senão a gente não sai do lugar. Meu pai
é um dos dirigentes de um centro espírita aqui de Porto Alegre. Essa semana ele me confessou que está apavorado com o despreparo dos trabalhadores da casa e me convidou para trabalhar nas horas vagas, no atendimento fraterno e na desobsessão quando eu puder. O que o senhor acha? Devo atender esse pedido e aproveitar para fazer assistência e levar um pouco de Tales para o local? Olha, aí é um problema esponte sua, quer dizer, é um processo de foro íntimo. O problema é que você tem que decidir o que é o melhor. Outro, a maioria dos homens da família, tanto irmãos como cunhados, criam uma antipatia por mim, muitas vezes sem eu ter feito nada. Tive um casamento muito conturbado com meu marido, que também sempre arranjava motivo para brigar por nada. Nunca soube por que ele agia daquela forma comigo. Tenho a impressão de que atrai a raiva dos homens. O senhor poderia comentar? Sim, aí é preciso de ver, né, suas energias, seu modo de falar, a cara que você faz, aquele negócio das caras e bocas que a gente fala, às vezes isso a pessoa nem percebe que faz, e às vezes cria antipatia. Se de ver o processo em primeiro lugar das energias. Agora aqui outra. Tenho 25 anos, minha família está tendo dificuldade de lidar com a minha mãe, ela sempre deu assistência à família, porém com a morte surpresa de seus 2 irmãos no intervalo de 1 ano, ela mudou completamente. Está sempre nervosa, briga com todos e se alimenta mal e não vê que perde energia tentando assistir os outros. Como faço para ajudá-la, sendo que ela é fanática religiosa e não acredita que eu possa ajudá-la usando o reiki, por exemplo? Aí vê o que você faz, olha a inspiração que os amparadores podem te dar. O jeito é melhorar o ambiente, exteriorizando energia, para melhorar o olo pensene onde ela vive. Às vezes já ajuda muito. Agora, para você, professor Locha, poderia esclarecer em paradoxologia o paradoxo da obrigatoriedade moral? Sim. Esse é um tópico bem interessante, que é o seguinte. Quando se fala da moral e avaliação moral, a responsabilidade moral, um dos critérios que são necessários nisso é o critério da liberdade. Quer dizer, a moral, ela exige a liberdade da pessoa que cometeu determinado ato. Liberdade em que sentido? Ela tem que ter opção de escolha. E dentro das opções, das alternativas que ela tem, ela, por convicção íntima, ela vai agir de acordo com a decisão dela. Então ela tem essa opção. Tem que haver o que se chama de ausência de forças, ou uma coação externa, ou uma coação interna. Então, qualquer avaliação moral, um dos critérios é justamente o critério da liberdade. É diferente, por exemplo, do direito, que a pessoa ela vai agir, e independente dela concordar ou não, ela tem que agir de acordo com a lei. Já na questão da moral, não. A moral é agir a partir de uma convicção íntima. Eu tenho que concordar com aquilo. Por outro lado, você tem, diante de 3 alternativas, vamos dizer alternativa A, B e C. Apenas uma delas é considerado moral, de acordo com o seu código pessoal de cosmoética, os seus princípios. Vamos dizer que seja a alternativa A. Então se diz que, dentre essas 3 alternativas, você tem obrigação de escolher pela alternativa A, uma vez que ela é que é moralmente aceitável. E aí você então tem um paradoxo, porque se de um lado você fala que a moral, ela exige na sua essência a condição de liberdade. Eu não posso, por exemplo, avaliar que uma pessoa agiu de maneira imoral porque abriu o cofre do banco, sendo que tinha um assaltante com a arma na cabeça dele. Ele foi coagido a fazer isso. Então eu retiro a responsabilidade dele. Então se de um lado eu digo que você tem que ter liberdade, e do outro eu digo que você é obrigado a agir, isso seria incompatível. Daí o paradoxo. E aí eu pergunto para vocês, se alguém sabe aqui, como que você resolve esse paradoxo? Essa que é, até aproveitando aí a deixa do teletertuliano. Se de um lado você tem que ter a liberdade, mas do outro você tem a obrigação de agir de acordo com a moral, como é que isso é possível?
Hã? Sim, mas você é obrigado a agir de acordo com a cosmoética. Mas veja, o conceito de obrigação, ele não é compatível com o conceito de liberdade. Por isso o paradoxo. Como que se resolve isso? Não, mas você é obrigado a agir de acordo com aquilo. Tanto que se fala da obrigatoriedade moral. Mas você está agindo dentre 3 opções negativas, a menos pior, por exemplo, a economia de mar. Mas hoje, obrigado a isso, você vai agir de acordo. A resolução desse conflito, por isso que ele não é uma contradição, e sim um paradoxo, que é uma aparente contradição, é que quem reduz a liberdade é o próprio indivíduo. Então aí para o teletertuliano é isso, o paradoxo da obrigatoriedade moral é a existência simultaneamente da liberdade e da obrigação, mas você resolve esse problema no momento em que quem reduz a própria liberdade é o indivíduo. Ele é que escolhe, sim, reduzir a liberdade dele, porque ele é obrigado a agir de acordo com a sua moral. Por isso que é o paradoxo. Só tem uma saída que é do carioca. Saltar de banda. Saltar de banda. Sair fora do contexto. Loche. Oi. Aqui, Marconi. Isso aí é discutido, tá? Na questão da teoria moral, só para complementar. Fatologia e a penúltima linha, a psicose do segundo livro. Fatologia? Sim. Sim. Penúltima linha. Então, a psicose do segundo livro, até quem aborda isso também, professor Valdo, o autor, ele lança um livro que tem uma boa repercussão, obtém um certo sucesso, está de boa qualidade, e ele procura, ou ele fica com a pretensão de que o segundo livro tenha o mesmo resultado. Ele se cobra isso. Então ele fica com essa psicose do segundo livro. Então acaba que essa necessidade de obter a mesma performance, o mesmo resultado daquele primeiro livro, impede com que a pessoa faça esse segundo livro. Então ela fica com essa chamada psicose do segundo livro. Ou seja, ela fica com um rigor tão grande para ter a mesma performance que acaba isso bloqueando dela fazer o segundo livro, o terceiro livro e por aí vai. Tá? Então é um rigor excessivo. Oxe, Osvaldo aqui acima no ar. Pois não? Meus parabéns pelo verbete, gostei muito e fundamentalmente excelente a argumentologia que você colocou aqui, tá? Eu gostaria de fazer um comentário para a frase enfática. Eu tenho uma dúvida, né, neste aqui. Você fala da holomaturidade e dá 2 etapas. A escolha do referencial norteador das ações e do emprego da dosagem adequada. Estamos totalmente de acordo. Eu pergunto, não quero falar de tempo, mas não deveríamos acrescentar também aí o fator oportunidade? O fator oportunidade? Caso a pessoa não queira, não consiga atender aquele referencial? Não, ou seja, as duas que você colocou está certo. Uma é o norteador e a outra a dosagem. Eu acrescentaria, não sei, mas a dúvida que surgiu quando eu li, é o momento adequado de aplicar a rigorosidade. Isto é o fator oportunidade dentro da aplicação da rigorosidade. Então, mas isso estaria dentro desse item dosagem adequada. Seria um critério. Sim, na frase enfática. O que acontece é que na frase enfática... Isso que você está falando... Osvaldo, você está falando da oportunidade, é uma variável que você vai contemplar na dosagem. Por exemplo, você vai passar uma determinada informação. Não, isso eu concordo, mas na dosagem, ou seja, na holomaturidade, você caracteriza só 2 etapas. A dosagem não tem especificamente a ver com a oportunidade, sim tem a ver enquanto a quantidade que você vai colocar de rigorosidade. Não, mas tem a ver sim, tem a ver. Você vai considerar a dosagem adequada conforme a oportunidade, a situação, o momento que você está, os envolvidos. É isso que eu ia justamente argumentar. Você vai passar uma determinada informação. Às vezes você vai
até um ponto com aquela informação para uma pessoa, conforme o momento, o local onde ela está, vocês estão, as pessoas que estão envolvidas. Às vezes, vamos pegar a caso de uma crítica, a dosagem da crítica, tá? Aquela pessoa, ela está sozinha ou não está sozinha? Ela está com todo mundo numa determinada reunião social ou não está? Então, isso tem a ver com o que você está falando da oportunidade. Essa contextualização é que vai me permitir, a holomaturidade vai se manifestar justamente na dosagem da minha rigorosidade. Se eu não considero isso, eu vou querer agir de acordo com aquele meu referencial 100%, sem considerar as circunstâncias, eu vou errar. Entende? Então isso está íncito. O que eu quero dizer é que isso que você está trazendo está íncito quando a gente coloca dosagem adequada. Mas como é que eu considero adequado? Adequação ao quê? É justamente isso. Circunstâncias, envolvidos, condições. É isso que vai influir na minha dosagem. Por isso que eu não posso pegar aquele meu padrão de referência e colocar ele sempre no 100%. Muitas vezes eu não vou poder falar. Daí a gente vai entender omissão superavitária, por exemplo. Entende? Você vai entender essa flexibilidade aí. É engraçado a gente falar de rigidez, e no caso de rigorosidade, e flexibilidade. Mas essa dosagem, a holomaturidade vai dizer qual que é a dosagem adequada nessa oportunidade, nesse contexto. Tudo bem. Em síntese, você considera que o fator oportunidade está incorporado dentro da dosagem? Isso. Ok. Como é que você estabelece a dosagem adequada? Qual é o critério que você usa? Ou seja, eu vou te dizer talvez minha visão, né? Ou seja, normalmente eu considerei a questão da dosagem, certo? Como uma questão de quantidade. A quantidade que eu vou colocar. A outra é a periodicidade então, ou não, o fator você está correto nisso. Mas tudo bem. Mas só pensa o seguinte, o que determina a quantidade que você vai colocar? Isso sim é uma questão de dosagem. Vai depender das características daquilo que você está vendo naquele momento. Perfeito, é a oportunidade. As circunstâncias, entende? É isso que eu estou querendo dizer para você. Quer dizer, na hora que a gente fala dosagem adequada, está íncito aí uma série de critérios que você vai considerar. Por isso que você não pode chegar e sempre trabalhar só com 100%. Você pode errar. Por exemplo, você pode falar assim, sempre você tem que falar totalmente a verdade. Óbvio que a gente vai sempre na maioria dos casos. Mas vamos dizer uma pessoa que ela está numa condição médica, que o médico não pode passar a verdadeira informação para ela naquele momento, que ela pode se emocionar, ter um ataque cardíaco e tal. Naquele momento, ele não poderia seguir esse princípio totalmente de falar sempre a verdade. Entende? Ele tinha que dosar, porque ele estava avaliando que a pessoa não teria condições de receber aquela informação naquele ponto. Aí a gente vai entender a TARES com o contraponto do estupro evolutivo. Quando você passa da conta, aí já entrou no estupro evolutivo. Lógico. Fazendo aí uma analogia. Tá? Lógico. Dentro dessa discussão, a gente pode considerar que em qualquer momento a gente tem sempre um nível de rigorosidade, sempre. Aí a dosagem pode ir quase a zero ou você não pode abrir mão. O problema é que quando você chega num determinado patamar, você não tem rigorosidade nenhuma, né? Eu acho que não é sempre, não. Tem gente que chega num certo lugar de patologia que ela não consegue nem entender o que é rigorosidade. Você pega, por exemplo, aquele impontual crônico. Não, eu estou considerando qualquer a pessoa... compromisso, ele não tem pontualidade nenhuma. Não, eu estou considerando dentro dessa questão da holomaturidade. Você até você abrir mão de falar alguma coisa, entendeu? Na dosagem, por exemplo, a dosagem zero até a dosagem. Então, assim, até o fato de você abrir mão de falar alguma coisa já é uma rigorosidade dentro da sua holomaturidade. Eu não estou falando daquele que não tem rigor. Porque aí resolve esse impasse, entendeu? Porque, assim, a dosagem é quantidade, mas sempre dentro da holomaturidade você tem um nível aí de determinação, de rigor aí que você não precisa de se preocupar
com o momento. O que você pode falar é o seguinte, o que pode ocorrer, aí você vai fazer referência ao conteúdo. É quando você tem um conflito de valores. Há condições em que você tem hierarquia de valores. Por exemplo, vamos pegar o profissional aí, tanto no nosso caso consciencioterapeuta, mas vamos pegar aí o psicólogo, por exemplo, clínico, onde você tem um princípio que é do sigilo. Até o ponto em que esse sigilo pode implicar numa omissão deficitária de algo que vai ser bastante negativo. Por exemplo, o paciente afirma que vai matar a esposa. Você vê realmente, percebe que ele vai matar, ele tem essa possibilidade mesmo. E você vai alegar sigilo e não vai falar nada para ninguém, não vai avisar nada. Então você tem aí um conflito de valores, quer dizer, você tem o valor do sigilo, que ele é importante até um determinado ponto, mas tem o valor da vida ou da proteção a um terceiro. Nesse caso houve um conflito e tem uma hierarquia, um é superior ao outro. Então por isso que aí entra essa variável conteúdo. Você tem que nesse momento mudar o seu referencial. Você não pode ser rigoroso com o princípio do sigilo. Nesse caso, o princípio da vida vai ser mais valoroso. Okay. Agora aqui, você diz que quando uma pessoa para de fazer a TENEPS, pode ocorrer acidentes de percurso, porque ela fica com os auxiliadores querendo a sua cota de energia, porém sem amparador. Nesta linha de raciocínio, como fica a pessoa que há anos acha que faz TENEPS? Achismo. Mas, na verdade, só há assediadores e um guia maurótico. Olha, aí é uma incongruência. Primeiro, é um achismo. É uma contradição. Por quê? Não há TENEPS com guia maurótico. Ou a pessoa está fazendo ou não tem. TENEPS é com amparador. Então, aí tem um processo errado. Precisa saber quem e como. Você perguntou para a pessoa, o processo do achismo também tem que ser. Aí entra a rigorosidade para a gente estudar a TENEPS. Está faltando aí, querido. Né? Mas pode falar lá. O Loche aqui no AFO. Pois não. Na página 83, qualificação, o item 2, conformidade. E fazendo um confronto aí com a definologia, a última linha, a penúltima, busca pela correspondência exata entre as manifestações pensênicas e o padrão de referência estipulado. Podia falar um pouco aí dessa relação, e principalmente aí da definologia, essa penúltima e última linha aí? Sim. A gente comenta aqui muito a questão da ortopensenidade, da cosmoética. Um dos grandes problemas aqui, apesar das pessoas saberem disso, nós sabermos disso, ainda tem uma grande frequência, por exemplo, de pessoas que pensam negativamente de outras. Tá? Então você não tem uma correspondência entre aquilo que você sabe que é o correto e a sua manifestação pensênica, apesar de você já ter o conhecimento disso. Essa é a grande dificuldade nossa. Ainda algumas o que é a autocorrupção? A pessoa está consciente disso, daí a autocorrupção. Ela está consciente disso e ela se corrompe. Então, ela tem a dificuldade ainda de consolidar realmente aquele parâmetro que é o ideal. Nesse ponto é que chega na condição do desperto. Porque aí ele consegue fazer a manutenção, aí se a gente coloca lá até lá na exemplologia, da ortopensenidade, quer dizer, a manifestação dele. E é isso também que vai permitir a questão da teática, por exemplo. Você tem a teoria e você consegue colocar isso na prática. Agora, qual que é a primeira prática? É a manifestação pensênica. Tanto é que a primeira especialidade da Conscienciologia no quadro sinóptico é a pensenologia. É a sua manifestação. Aí a gente vai entender Mater Pensene, né, que é justamente a sua essência. Então, passa em primeiro lugar justamente essa correspondência pela manifestação pensênica. Tá mais claro isso daí? Ok? Quem está com o microfone? É você, Grace? Princípio da prioridade compulsória, Loche.
Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Esse, página 82, né? Bom, esse... Onde está? Aqui. Princípio da... Aonde está? Qual página? 84. Número 2, que tem vários aqui. Da autodesorganização. Autodesorganização, tá. Vou ler então o tópico todo para a gente contextualizar, tá? A rigorosidade impede o desequilíbrio, o desperdício dos recursos pessoais, a perda de oportunidades evolutivas causados pela postura perdulária e irresponsável adotada por muitos, principalmente os jovens, nessa era da fartura, através da autodisciplina e da regência da vida pelo princípio da prioridade compulsória. Esse particularmente é um princípio que eu gosto muito, foi que o professor Valdo começou a falar, até de um caso lá de um familiar dele. Eu posso contar aqui a história, né? E aí vocês vão entender um pouco desse princípio, e até depois o professor Valdo escreveu sobre esse princípio, tem um verbete, né? O princípio da prioridade compulsória é um verbete. Mas era o seguinte, a pessoa sempre tinha o hábito de andar num determinado horário, tá? Um parente lá do professor Valdo. E um dia, um outro parente, um sobrinho, marcou de andar com aquela pessoa. Só que começou a chover. E ele achou então que não ia mais ter aquela caminhada. E aí de repente viu essa pessoa que andava regularmente, toda preparada já com tênis, short, já estava bermuda já para sair de casa. E ele questionou, mas vem cá, mas está chovendo. E a pessoa virou para ele e falou, mas não tem que andar? Acabou a discussão. Falou mais nada. Então, não era porque tinha chuva que ia bloquear. Esse é o compromisso, é isso que tem que ser feito. Quer dizer, um tinha testosterona, o outro não. Então, é aquele negócio que a pessoa, a gente até poderia ter colocado aqui, acabei não colocando, depois acrescentar, Rosa, aquilo, chova canivete, não tem isso? Pode chover canivete que eu vou fazer. Esse aí é da minha linha, não. Justamente. É meu jeito. Que é a obstinação, Não, agora o nome é autodeterminologia. Autodeterminologia. Mas então o princípio da prioridade compulsória é isso. Não tem que fazer? Acabou, não tem discussão. Mas hoje o sol não saiu direito, hoje o vento está para leste, não para tal lugar. Uma parte da minha família chamava que eram os maduros. Os? Maduros. Os maduros. Os maduros eram essas pessoas determinadas. Então, aí tem a ver até com a agora, tinha os caras que eram doidos, né? É o cara daquele sujeito que nunca podia esquecer, porque tinha uma memória terrível, e ele andava a cavalo. Então, para ir de uma fazenda para outra, lá da turma dos Vieiras, então, ele às vezes tinha que parar para fazer uma comida, uma coisa, dar um pasto para o cavalo, aquela coisa toda. Então, ele pegava e tirava as coisas que estavam no cavalo e fazia uma sopa, alguma coisa lá. Agora, um dia, não teve jeito lá da chaleira que ele estava mexendo, esquentar a água para fazer a sopa. Isso na beira do rio. Então, o que ele fez? Ele pegou a chaleira e jogou no rio, lá no meio. Aí, toda vez que ele passava lá de viagem, ele parava e perguntava, então, tá aí ainda? Como é que é? E ele falava para a chaleira. Quer dizer, esse era totalmente pirado. Esse é que era o chamado das Maduro, você está entendendo? Esse aí passou da conta. Passou da conta. Amadureceu demais. Mas então é essa condição, quer dizer, se a pessoa tem a vivência desse princípio, e aí envolve uma rigorosidade, um compromisso, a gente até aqui na fatologia comenta da cláusula pétrea, não tem tempo ruim ou tempo bom. A pessoa vai fazer, ela pode ter maior dificuldade, menor dificuldade, mas ela tem aquele compromisso de que vai realmente realizar determinado intento, então determinada meta. Tá? Isso é muito sério, é muito importante. Posso fazer outra? Pois não. O tocar a empresa com mão de ferro, lá em cima na 82, segunda linha. 82. Bom, essa também é uma expressão utilizada na administração, que é aquela pessoa que ela pode ser tanto positiva quanto negativa, tá? Que ela é obrigada a centralizar
Ou, quando é negativa, não é obrigada, ela acaba centralizando. Mas é a centralização e a pessoa ela pode acabar, muitas vezes, entrando num processo mais ditatorial dentro da gestão ali. Tá? Então, ela tem um nível de rigorosidade, mas também pode ser algo positivo dentro de um contexto. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, porque aqui eu não sabia se você estava tem tanto um quanto a favor o outro. ou contra. Tem tanto um quanto o outro. Então, isso vai caracterizar muito na gestão. Normalmente caracteriza com essa centralização da gestão em torno de uma pessoa. Tá, mas quando de um jeito e quando de outro? Tanto um quanto o outro. Pode ser tanto negativo... Não, isso eu entendi. O que você caracterizaria até quando é negativo, até quando é positivo? Por exemplo, quando numa determinada circunstância, devido à experiência dos envolvidos, ou à falta de experiência, e aquela pessoa é ela que tem mais experiência num determinado momento, dentro daquela área, ela às vezes tem que fazer essa centralização. E com isso ela tem que fazer uma certa fiscalização, ela tem que estar acompanhando tudo, então tem uma mão de ferro ali. Aquilo é o positivo. É necessário, porque não tem como fazer de uma outra forma naquele momento devido a esse gap entre o restante e ela. Agora é negativo quando justamente já não precisa mais fazer isso. Quando você já tem uma certa equalização do ponto de vista de experiência, de conhecimento e de circunstâncias que permite que você tenha uma atuação mais horizontal. Tá? Então a gente não pode nem colocar isso como algo sempre negativo, nem colocar isso como algo sempre positivo. Tá? Professor Loche, repito a essência da pergunta de ontem direcionada ao professor Sandro para suas considerações. 2 pontos. Mesmo sabendo qual é o modus operandi do meio acadêmico e seus direcionamentos, de que forma poderiam inserir gradualmente o paradigma consciencial nos trabalhos de conclusão de cursos, teses e doutorados? Como ser rigoroso com o compromisso assumido relativo ao paradigma consciencial e inserir a anomalia paradigmática nos trabalhos acadêmicos e ainda ser avaliado positivamente em uma banca conservadora? Isso é o caso Sprenger. Ele fez ontem, estou fazendo para você. Eu lembro da questão. Carlos, eu até ontem mesmo estava aqui e eu acho que é uma questão muito delicada. A gente tem que tomar muito cuidado para não querer forçar a barra em determinados contextos. Vale lembrar o seguinte, a anomalia, ela não necessariamente, e muitas vezes acaba não sendo dessa forma mesmo, tenha que ser naquilo que está institucionalizado, tá? No convencional. Muitas vezes a anomalia ela começa a surgir justamente de fora. É uma atuação centrípeta em relação, por exemplo, a gente falar a área acadêmica. Eu vou dar um exemplo que hoje também já está defasado, mas no sentido que chocou do ponto de vista de ideia, que foi de fora para dentro da academia, que foi a própria psicanálise. Apesar das suas, vamos dizer assim, limitações todas. Mas como um paradigma ou uma determinada teoria, ela não se manifestou inicialmente dentro da academia. Teve todo um desenvolvimento por fora e depois ela foi incorporada. Então eu vejo a mesma coisa com a questão da conscienciologia. A gente pode desenvolver, não precisa estar com a condição da institucionalização ou necessidade de legitimação acadêmica e desenvolver o nosso trabalho. Inevitavelmente, essa ponte, ela mais cedo ou mais tarde, ela vai começar a ser construída. Eu fico só um pouco temeroso, a gente já teve problema aqui em Foz do Iguaçu, com essa ideia, vamos começar a levar a conscienciologia, nós temos aqui mais de 100 professores, e meio querendo colocar isso de uma forma como infiltrado. Acho que essa condição de infiltrado, ela precisa ser bastante estudada, ela exige um nível de maturidade muito grande, e quando você perguntou ontem, eu me lembrei muito que a gente tem que ter o discernimento para não sair do infiltrado cosmoético e não cair naquilo que o Gramsci falava do intelectual orgânico, que foi o que muito do pessoal do PT, esses esquerdistas radicais fizeram, por exemplo, em várias instituições. Hoje você pega, por exemplo, a área acadêmica, determinados mestrados, se você não levantar a bandeira que você é um esquerdista convicto, você não faz aquele mestrado. Então, na própria mídia também fizeram isso.
Quer dizer, um artista hoje, ele pode ser até pobre do ponto de vista do valor artístico dele, mas se ele defende uma bandeira de esquerda, ele é hipervalorizado. E às vezes o outro nem tanto. Então, claro que você não está propondo isso, mas a gente tem que ter bastante discernimento para não utilizar do recurso do infiltrado cosmoético para não virar um intelectual orgânico do Gramsci. Não. Existe uma expressão antiga que é da revista da situação, que diz o seguinte, a expressão popular, isso vem antigo, que se você está em Roma, deve falar e viver igual aos romanos. Eu vou só complementar, acho que isso aí sintetiza bem. Eu sou professor universitário e eu tenho a mesma postura que eu tenho quando eu era aluno, tá? Eu não fico falando as coisas de conscienciologia, mas eu também não escondo a conscienciologia. Eu vivo a conscienciologia, as pessoas sabem. O dono da faculdade, por exemplo, hoje é conhecido do professor Valdo, eu trouxe o dono da faculdade aqui para conhecer o professor Valdo. E fiz esse contato dele com a conscienciologia. Numa situação em que precisou de uma certa assistência, o professor Valdo fez assistência, até depois foi na própria instituição. Então, o diretor atual da UFRJ, que é o professor Marco Jardim, foi meu professor e atualmente é o diretor do Instituto de Psicologia o Instituto de Psicologia da UFRJ. Ele, uma vez, na minha empresa lá no Rio de Janeiro, eu dei para ele uma aula, que seria uma aula de CIP, explicando holossoma, multidimensionalidade. E eu passei todo o curso com ele, isso depois de formado, sem precisar falar nada disso. Mas as circunstâncias caminharam para que depois eu pudesse. E depois eu trouxe ele aqui no CAEC. Ele participou, inclusive, de uma tertúlia. E é uma pessoa super referenciada no meio acadêmico. Então eu acho que a postura é não querer forçar, não querer catequizar, porque às vezes a pessoa pode acabar tendo essa tendência de estou aqui com uma verdade, vamos levar isso, mas também não esconder, não ter uma omissão. Se a pessoa quiser mais informação, indica. Muita gente que me procura, por exemplo, lá na faculdade, eu indico, tem o site, tem o local, tem tertúlia, vai obter mais informação lá. Acho que essa é a postura. Professor Loche, a relativização de princípios morais por meio da ponderação é feita tal qual como se faz com o princípio do direito. Como estabelecer um padrão racional e rigoroso para criar parâmetros para a relativização dos princípios sem corrompê-los? Eu vejo que sempre você vai ter que ver a hierarquia de valores. Quando você fala relativização, ela vai ter que ter como alguma referência um outro princípio que naquele momento ele é maior. Então, essa relativização também ela tem um limite. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, por isso que eu acho muito pertinente o conceito da cláusula pétrea, por exemplo, na condição da proexologia, da proexis, que tem um limite da flexibilidade da pessoa na execução da sua proexis. A mesma coisa em relação a esses princípios. Você tem um limite. Por exemplo, um exemplo bem claro disso. Você tem na democracia, o que é democracia mesmo, até a democracia pura ou democracia direta ressalta isso. É a questão das decisões coletivas serem a partir da vontade geral, né, da maioria. Contudo, a maioria pode caminhar para o que se chama de tirania da maioria, se você não respeitar algumas liberdades individuais. Então a gente tem que jogar ao mesmo tempo, tanto com a vontade da maioria, desde que alguns princípios ou valores, eles não sejam prejudicados. Por isso que nem sempre você vai considerar a vontade só da maioria. Tá? Exemplo prático disso. O Brasil é um país católico, na sua predominância. Contudo, o governo ele tem que ser laico. E você tem lá, o professor Valdo já ressaltou isso várias vezes, no Supremo Tribunal Federal, você tem lá um crucifixo, que já é uma contradição com a própria instituição, uma vez que ela tem que defender a Constituição. Uma vez conversando com uma pessoa, um procurador do Estado de São Paulo, que é católico, ele
defendeu isso porque no Brasil a maioria seria de católicos. Então, nesse momento, ele estava justamente chancelando a tirania da maioria. A mesma coisa, eu não defendo e não faço apologia à questão do homossexualismo. Eu acho que essa é uma prática patológica, inadequada. Contudo, eu defendo o direito que os homossexuais possam ter o seu relacionamento oficializado pelo Estado. Eu não posso querer impor, mesmo que eles não sejam a maioria, ou se a maioria é de héteros, querer impor isso, ou tirar esse direito deles. Então, acho que a gente tem que jogar sempre com isso daí. Meu filho de 7 anos vive me pedindo para ser escoteiro. Fizemos uma visita a um grupo que se reúne perto da nossa casa e pude observar que o escotismo, apesar de ser um movimento que integra as crianças às causas sociais e à natureza, através do acúmulo de suas habilidades, entre outros aspectos positivos, também transparece um certo rigor e padrão militar de organização. Além disso, eles defendem a ideia de serem democráticos, ao respeitar a religião ou opção por nenhuma delas, de cada um, mas constantemente pregam a espiritualidade como algo necessariamente ligado a uma divindade ou Deus. O que o senhor sabe sobre o escotismo e qual a sua opinião sobre esse movimento ser ou não um ambiente positivo para o meu filho? Olha, nos Estados Unidos houve lá um grande problema com o escotismo devido ao processo de homossexualidade de um camarada. É por causa da pedofilia. Então, é necessário ver isso aí, que é a pedofilia com o processo de homossexualismo. E outra coisa é o que você está falando aí. Há um padrão militar de organização. Você é militar? Você gosta disso? Você quer que o seu filho tenha tendência de mexer no gatilho? Isso é um problema também. São 2 casos aí que devem ser vistos. Se eles são bons, não tem nada de pedofilia, ok. E a questão militar? Essa não pode fugir disso. Que é uma tendência do escoteiro caminhar. Eu conheci gente que era escoteiro, que se depois apresentou como voluntário na Segunda Guerra. Voluntário. Ele nem foi escolhido, ele chegou lá, mas não aceitava porque tinha um pé alterado. Entende? Então, por aí você veja. Já estava com o problema do passado dele. Né? Então, esse caso do belicismo, eu acho que aí no caso é de considerar. Né? Agora, eu não sei, o nosso amigo aí, o pai, sei lá se ele é militar. Se for militar, já está lá dentro, aí o negócio aí é diferente. É. Pode falar, Fafá. Loche, em enumerologia, na página 82, por favor, segunda linha. O rigor axiomático. Você pode aprofundar o que você entende pelo rigor axiomático? Aí você tem dois pontos. Esse axiomático, ele tanto é para a questão de axiomas, que seriam determinados princípios que vão regular até uma linha de raciocínio, e tem também, que seria mais para o axiológico, que é de valores. Tá? Então você teria a questão de valores, aí seria mais um rigor da axiologia. Então tem a ver com o que a gente estava falando também de determinados princípios e valores. O que é o valor? Certas aspirações, ou a obrigação de determinadas aspirações que você possui, por exemplo, como liberdade. Tá? E axiomático aí de axioma no sentido de determinados princípios que vão servir de base para você desenvolver ou desencadear toda uma linha de raciocínio. Que às vezes são a base para aqueles parâmetros que você mencionou inicialmente, né? Podem ser. Normalmente eles colocam como ponto de partida. Uhum. Você pode até fazer convergência desses dois aí, que determinados valores que são ponto de partida para qualquer discussão. Tá. Ainda na enumerologia, na penúltima linha, você fala de treinamento rigoroso e fiscalização rigorosa. Eu acho um pouco complexo, tanto o excesso quanto a soltura. Como é que você faz essa dosagem? Dos dois?
Do treinar e fiscalizar, e o nível de rigorosidade necessário para a cobrança disso. Em relação ao treinamento, se você pegar, por exemplo, até tem você pode ter treinamento em vários aspectos, mas a gente aqui ressaltou na argumentologia em relação ao esporte, tá? Uhum. Você tem aí na página 85, o primeiro item lá, esporte, é a falta do rigor, tá certo? É a ausência. Então, o atleta, por exemplo, que ele não gosta de treinar, ele não tem a disciplina. Agora, também nessa página, só que no tópico excesso, no item 4 também esporte, você tem a síndrome do supertreinamento. Uhum. Quando você vai para outro ponto, é justamente o exagero, o excesso. Tem muita gente que critica o Bernardinho do vôlei justamente pelo processo que caminharia para o limite da exaustão, trazendo até prejuízos físicos para os atletas. Então pode chegar numa condição dessa, isso aí é uma doença que é estudada no meio esportivo, que é essa síndrome do supertreinamento. Quando o atleta, ele mesmo com um momento, ele passou tanto da conta, que ele não consegue fazer a reposição. Com alimentação, com sono, ele não consegue recuperar adequadamente. Então ele fica com um cansaço contínuo, ele está exausto, chega na exaustão. Então por isso que é chamada síndrome do supertreinamento. Dentro disso, uma pergunta. Você acha que... Então, só para poder, então, aí de maneira precisa responder você. Você tem que justamente estabelecer dentro do contexto qual é o limite, qual o ponto que você pode até ir, por exemplo, no caso de um atleta, o limite do seu corpo. A partir de quanto que você vai estar forçando a barra com o seu próprio corpo? Que isso vai variar de pessoa para pessoa. E até que ponto que você também não está fazendo esforço nenhum com o seu corpo. Então, você tem que justamente chegar numa delimitação, tanto do ponto de vista inferior quanto do ponto de vista superior, qual que seria a condição adequada para você. Na hora que se estabelece exercício físico, um plano de condicionamento somático, justamente vai levar em consideração isso. Era isso que eu ia comentar, exato, esse limite, né, entre... Ok. E você acha que na fiscalização, só para a gente concluir, um dos limites poderia ser o próprio feedback das pessoas, ou da pessoa sendo fiscalizada? Não, aí o feedback não entra muito como limite, né? Ele é uma consequência de você ter transparência naquilo que você averigou. Então você dá um retorno para a pessoa. Isso é que vai caracterizar o feedback. Agora, na fiscalização, o limite ele vai muito pela confiança. Okay. Se a pessoa, o fiscalizado, ele já dá uma série de indicações que é uma pessoa confiável, e aquele que fiscaliza ele está excessivo, meio que paranoico, aquilo pode criar um ambiente, uma relação de desconfiança. Então aquilo acaba sendo prejudicial. Por outro lado, se ainda não tem a maturidade, ou ainda não tem um nível de conhecimento, e a pessoa não fiscaliza, tá? Você cai num outro extremo. Você vê muito isso quando se fala em delegar tarefas, né? Em treinamento gerencial, por exemplo. Você tem aquele gerente que acha que delegar é se livrar. Não é? Então, deleguei. Então, ele passa a tarefa e ele nem quer saber. Né? Às vezes a coisa estoura depois e ele não fiscalizou, ele não acompanhou, ele não assessorou. E isso não é delegar. Por outro lado, tem aquele que delega, entre aspas, mas ele está o tempo todo em cima. Então ele está o tempo todo acompanhando. É aquela pessoa que está lá, a pessoa vai trocar de roupa, ele sai do armário. A pessoa está ali entrando no banheiro, ele está lá dentro. Ele está ali, né, aquele Big Brother. Aí é também um excesso. Você cria um ambiente que todo mundo fica achando que está sendo perseguido. Você vê isso nitidamente, por exemplo, em períodos de ditadura, onde você tinha em sala de aula microfones, com o governo acompanhando o que o professor estava falando em sala de aula. Esse é o excesso da fiscalização, por exemplo. Ok. Obrigada. Entre o rigor doentio e sadio. Um cotejo conscienciológico ampliado. Entre o rigor doentio e sadio. Olha, a gente vai cair aí nessas
duas variáveis novamente que foram apontadas aí aqui na página 83 da qualificação. Eu posso olhar isso, tanto o sadio e o patológico, nesses dois itens, conteúdo e conformidade. Em relação ao conteúdo, aqui mesmo já está dizendo, ó, a natureza referencial sobre qual as ações da consciência se baseiam, podendo ser classificada em pró-evolutiva, esse pró-evolutivo a gente pode entender como sadio. Por exemplo, inteligência evolutiva, código pessoal de cosmoética, interassistenciologia, megafraternidade, max proex. Ou anti-evolutiva, que no caso vai ser nosográfico. Egoísmo, competitividade, ganância, vaidade, valores eletronóticos em geral. Então, por exemplo, a pessoa pode ter como referencial para exercer a sua rigorosidade um sistema religioso, que a gente vai ver até aí na argumentologia, tem lá a questão do ascetismo, né, o asceta, o ascese, onde tem uma série de práticas de controle, de disciplina, mas que acabam sendo patológicas. Isso é uma condição que o conteúdo ele já é nosográfico. E a outra questão que a gente pode fazer essa avaliação é em relação à conformidade, que é o item 2, a maior ou menor aproximação. Onde que você tem isso, do ponto de vista patológico? Se há o excesso, então a pessoa caminha para a rigidez, ou se há justamente a ausência. Então a pessoa fica naquela condição do teoricão. Isso também é patológico. Então não tem verbação nenhuma. Tá? E o saudável nisso aí é justamente aquele princípio. Né? A virtude está no meio. Em médio, virtu est. Que é justamente a dosagem adequada. Nem tanto no excesso, nem tanto na carência. Você justamente ir na dosagem adequada. Gostaria de uma orientação quanto a uma situação que estou vivenciando. Tentei me separar do meu parceiro por 3 vezes, e nas 3 vezes ele ficou doente. Me vi obrigado a tomar conta dele. Continuo com o plano de me separar, mas ele continua doente. Meu pedido de orientação é o seguinte: qual a minha real responsabilidade caso eu me separe dele e ele piorar? Sei que já fiz tudo que podia, mas ele não segue as orientações médicas, evidenciando a decisão de querer não melhorar. Olha, aqui, em bom português, a gente tem que falar para você o seguinte: na dúvida, a gente tem que se abster, você não deve separar dele. Mas você tem um recurso que você pode fazer o ultimato. Olha, eu vou continuar com você com a seguinte condição: você vai seguir a orientação médica. Aí as coisas podem melhorar. É uma saída para isso aqui, uma posição que ela não pensou. É o ultimato, a faca no peito. Às vezes é uma saída para o doente, é um jeito. Agora, esse aqui é para você. Na fatologia, 7ª linha de baixo para cima, a impacterapia. Esta deveria ser usada também aos retomadores de tarefa como evitação da recaída? A impacterapia. Não sei se dá para generalizar. Eu acho que depende do retomador de tarefa. Vai muito também da personalidade desse retomador de tarefa. Então, que ela é um recurso útil que pode ser utilizado, sim. Mas eu não diria sempre, porque tem que ver quem é o retomador de tarefa. Se é reincidente, tem aquele retomador de tarefa que é a primeira, foi uma vez só. É o seguinte, é o aguentar, o suportar. O estado de às saúde. Vezes não aguenta. A crise ali está lembrando, justamente, às vezes não aguenta. Então, não dá para generalizar. Né? Você poderia esclarecer mais uma vez, detalhadamente, as maiores dificuldades dos 6 primeiros meses de TENEPS e quais são as ferramentas para superar essa fase mais difícil? Nessa fase inicial já se pode sentir o apoio e a ajuda dos amparadores, ou eles esperam essa fase passar para efetivamente ajudar? Não. Eles já começam a ajudar quando a pessoa permite. Depende de você. Agora, o que acontece? Aquilo que está incompleto, tudo vem à tona. Levanta-se a poeira da vida da pessoa. Aquilo que está errado vai aparecer mais gritantemente na cara dela. E pode acontecer uma série de acidentes de percurso se ela já vinha sob, vamos dizer, o amparo negativo dos assediadores. Então isso tudo tem que olhar, né? 6 meses é para isso.
Agora, o problema é o seguinte: fique firme, tenha determinação naquilo que você faça, cuide-se mais da TENEPS, ou cuide-se mais de você durante esse período da TENEPS, pense mais no assunto, se prepare para o período da TENEPS a cada dia, que isso pode ajudar e vai abrir mais, vamos dizer assim, a condição para o amparador inspirar, afastar assediador, melhorar a sua condição. Eu acho que é uma boa, né? Agora, qualquer coisa, estude o manual da TENEPS, que lá tem muitas coisas, inclusive nas entrelinhas, sobre esses assuntos. Agora aqui, a pessoa em questão é professor do IPC e diz que depois de 2 anos doando energia, um EPICOM em Foz, disse para ele que quem estava ao lado dele era um parente dessomado, guia cego e não amparador. Eu gostaria de saber como fica esse relacionamento energético e doação diária de energia para assediadores e guias cegos, sem proteção de um amparador, e quais as repercussões possíveis na vida da pessoa. Acidente de percurso, como diferenciar nos primeiros 6 meses? Desculpe, pois sou iniciante no assunto. Não, o caso todo aqui é o seguinte: a pessoa aí, no caso, ela tem que estar mais atenta ao que se passa e ver se ela está praticando TENEPS há tanto tempo e não houve nenhuma coisa mais séria, porque ela continuou praticando, isso mostra que deve ter algum amparador. Agora, se ela vir, por exemplo, com a família, que o óleo pensando é negativo, que há muita gente negativa, às vezes tem também o guia cego junto. Então é necessário ver, ela excluir o guia cego e ficar com o amparador. Agora, o problema todo é o seguinte: tem aquela pessoa que fala, quer dizer, ele acha que está fazendo a TENEPS, mas ele fuma, bebe sem parar. Isso é TENEPS? Não é. Então, é necessário ver, fazer anamnésia, semiologia dessa pessoa achista, para ver o que se passa com ela. Agora, para você. Professor Losch, página 83, poderia comentar a mitologia? Um mito da disciplina esterilizante da criatividade. Isso aqui também já foi discutido até em outros verbetes, a condição de que muitos acham que a partir do momento que você tem disciplina, você não vai poder ser mais criativo, não vai ter condições. Então, como se a criatividade estivesse associada ao caos, à bagunça. Você vê muito isso entre os artistas, que não querem ter nenhum tipo de disciplina, organização, porque com isso minaria a sua criatividade. Isso é um mito, pelo contrário, quer dizer, você conseguindo ter um nível de organização maior, você vai ter um nível de criatividade maior, uma predisposição para a criatividade. Para você. Poderia explicar melhor a codigologia, a vivência do código pessoal de cosmoética? Não basta você ter um código de cosmoética lindo, maravilhoso, se você não aplica. E para você aplicar realmente um código pessoal de cosmoética, você tem que ter um rigor consigo próprio. Um rigor em relação aos seus apetites, às suas intenções, à sua pensinidade, para que você consiga fazer tudo isso correspondente ao seu código de cosmoética. Então, sem uma rigorosidade, uma autorrigorosidade, uma autodisciplina, um autocontrole, impossível, pelo menos para nós hoje que estamos começando a dar valor para isso e a nos preocuparmos com isso, impossível você conseguir chegar num nível satisfatório do Código Pessoal de Cosmoética. Valdo, peraí, só um instantinho que tem a ver com isso. Aí aproveita, Losch, fala da interaciologia, que você falou aí, da interação do Código de Cosmoética com o Código Grupal de Cosmoética. Isso também tem a ver com a condição da convergência. Você tem que ter o seu Código Pessoal de Cosmoética, e a partir do grupo você vai ter até vamos dizer assim, uma mútua influência. A partir do seu código pessoal, alguns pontos você pode levar isso para o grupo e afetar a elaboração desse código grupal. E ao mesmo tempo, a partir de você fazer parte, a partir do momento que você faz parte de um grupo,
muitos dos valores predominantes nesse grupo você pode incorporar. Nós acabamos vendo isso aqui dentro da própria comunidade aqui, da própria Cognópolis. Alguns têm determinados valores que já estão bastante consolidados naquela personalidade, naquelas personalidades. Outros nem tanto. E assim vai. Então é o que se fala mais ou menos de um processo dialético em relação ao código pessoal e o código grupal. Alguns valores você vai deixar de lado, você vai eliminar. Outros você vai manter na hora que você faz parte do grupo. E outros ainda você vai incorporar. Quer dizer, uns você vai incorporar e outros você pode ter que fazer a concessão, é isso? Então, é isso. São três aspectos que você pode considerar nessa interação do código grupal e o código pessoal. Manter alguns, porque justamente já tem uma convergência, daí a afinidade. Outros você vai ter que descartar, porque naquele grupo, aquele tipo de valor ou aquele tipo de conduta não é permitido. Aquilo não dá mais para você ter aquele comportamento que em outros grupos que você fazia parte, você podia se manifestar daquela forma. E determinados valores que preponderam naquele grupo, você vai começar a incorporar também. Então, essas três possibilidades acontecem nessa interação. Eu não sei se poderia ter isso. No teu código, você ter determinada cláusula ali, e que para o grupo você tem que fazer uma concessão e não ter aquilo. Então, mas aí nesse sentido, até certo ponto, você está descartando alguma coisa. Você não descartou, porque ele continua sendo teu código pessoal, mas no aí grupo você tem que sim, fazer mas concessão. aí é aquele negócio de ter o processo da hierarquia de valores. Existe algum valor dentro do seu próprio código que diz, não, então abre mão desse outro aqui nesse contexto. Tá? Então, você tem uma coerência interna dentro do seu código. E isso vai acontecer, não precisa ser nem nessa interação. Determinadas circunstâncias, certos princípios não vão poder se manifestar porque outros são superiores a eles. É aquele caso que eu estava falando do sigilo com a proteção à vida, por exemplo, de um clínico. Tá? Ao verbetógrafo, poderia exemplificar a diferenciação entre axioma e dogma? Olha, em alguns casos podem até ser iguais, sinônimos, mas em outros não. Axioma, normalmente, você utiliza isso até no processo da ciência, pode ser um ponto de partida inicial, como se coloca como uma hipótese inicial. Premissa. Uma premissa, da qual vai decorrer toda uma linha de raciocínio. Qual que é a diferença disso? Normalmente o axioma ele não é comprovado inicialmente, tá? Você parte daquele princípio. Aquilo é como se fosse dado. Só que a grande diferença para um dogma é que o dogma ele não permite ser questionado. O axioma te permite. Então essa é uma diferença muito grande. Tá? Então você pode, eu agora quero mostrar que esse axioma não é válido. Então, num determinado momento, você pode considerar isso. O dogma não. O dogma ele não segue o princípio da descrença. E o axioma, ele tem uma consideração, você coloca aquilo como dado, dentro de um determinado momento. Até para desenvolver uma linha de raciocínio. Isso é muito comum, por exemplo, em debate ou discussão, é o seguinte, vamos supor que... Então você faz um consenso que nós vamos estar partindo daquele princípio. E aí, a partir dali, a gente desenvolve todo o raciocínio. Naquele momento, aquele princípio não vai ser questionado. Então, é isso que a gente pode fazer a diferenciação. Agora, eles estão fazendo um verdadeiro interrogatório em cima de você, mas você está dando um banho de loja nessa turma toda. Tem mais uma pergunta. Pode falar, Marcos. Aqui, professor Waldo. Vamos lá. Quando são sinônimos? Você disse que tinha... Não foi quando isso? A pessoa considera aquilo de maneira inquestionável, virou dogma. Entende? Porque tanto o axioma quanto o dogma, você não necessariamente tem uma comprovação. Pelo menos naquele momento, o axioma. Você parte daquilo como aceito. Tá? Vamos considerar isso aqui como um aceito. E você desenvolve toda uma linha de raciocínio. É o chamado princípio hipotético. É um princípio hipotético. E você vai ter isso, Waldo, a gente pode falar na diferença até entre os níveis evolutivos. O que para um determinado nível, um evoluciólogo, ele vivencia determinadas ideias, para a gente ainda está no âmbito do axioma. Apesar de a gente ver logicamente que aquilo é factível,
mas a gente ainda não tem a vivência. Depois a gente vai ter a vivência daquilo. Essa aqui é a diferença. Se eu considero de maneira rígida, é aquela condição, que é para mim uma verpom, e eu começo a considerar aquilo de maneira rígida e me apego àquilo, aquilo virou uma verdade absoluta. E aí eu caí desbancando. Dentro da pesquisologia, o axioma é muito necessário. Sem dúvida. Sem Você dúvida. tem que ver. Isso tem a ver até com aquela pergunta do Pedro, do paradigma. Muitas vezes aquele paradigma, alguns conteúdos, eles são axiomáticos. É a partir do momento que surgem anomalias, que você começa a colocar em dúvida aqueles axiomas. É por isso que entra numa crise. Porque aquilo era consensual, aquilo não era questionável. E o conceito de hard science é o conceito que justamente também vai confirmar ou não muito dos axiomas. Na verdade, a hard science é mais para confirmação, é o natural, o desenvolvimento natural. Por exemplo, só para a gente contextualizar dentro da conscienciologia, o professor Valdo, com todas essas ideias, ele trouxe um novo paradigma. Muito do nosso trabalho hoje, a continuação, que vai ser prática, muito do trabalho da CCCI, vai ser a hard science dentro da conscienciologia. Os nossos experimentos, as ICs, toda a pesquisa que a gente vai fazer, muito vai ser a confirmação dessas ideias que estão sendo trazidas aqui. A ratificação disso. Então, a gente tem que ter consciência desse papel. Nós estamos começando a fazer um trabalho com a hard science dentro da conscienciologia. Cris. Pois não. Queria comentar uma coisa. Estava olhando com seu verbete a seriedade que tem o tema da rigorosidade, né? E, por exemplo, para fazer diferença, eu estava tentando fazer um relacionamento que você coloca a cultura da disciplina e a cultura repressora, em culturologia. Certo. E eu relacionei com a importância na trinomiologia, o trinômio que você estabelece. O trinômio reflexão rigorosa, parasitismo mental somático, posicionamento fundamentado. Isso aqui foi bem interessante você ressaltar, essa questão desse trinômio. A partir do momento que a pessoa tem uma reflexão mais rigorosa, do ponto de vista de princípios que vão nortear o pensamento dela, ela pode abrir ou se predispor para a questão do parapsiquismo mais mental somático. E aí vem a influência do amparador, vem a inspiração do amparador, porque ela tem uma forma mais correta de pensar. Ela tem, por exemplo, a retilinearidade dentro disso. E ela tem determinados princípios que vão reger justamente o seu raciocínio, as suas conclusões, toda a sua argumentação pessoal. E a partir de que tem a inspiração através do parapsiquismo, isso vai ampliar ainda mais a abordagem dela. Com isso, reforça o posicionamento. O posicionamento dela, perante diferentes questões, ele passa a ser muito mais fundamentado. A gente vê muitas vezes as pessoas fazerem afirmações sem ter fundamentos. Isso é muito comum. Então, é um dos princípios que a gente vê na questão de argumento ou de crítica. Toda afirmação, ela tem que ser embasada. Porque quando ela não é embasada, é o dogma. Então, toda afirmação, todo o seu posicionamento, ele deve ser fundamentado. E a gente tem uma cultura de não estimular isso. Já começa, por exemplo, com os pais e os filhos. A criança faz alguma coisa que o pai recrimina, fala, não pode. E aí a criança pergunta por quê? Ele fala, não pode porque não pode. Não tem fundamentação nenhuma. Então é cultural isso. Não porque não. Então, por que não? Por que não? E você não dá fundamento disso. Então isso vai se repetindo no ambiente familiar, isso acaba se repetindo no ambiente, inclusive escolar e acadêmico. Nós aí observamos, ontem o professor Sandra também abordou um pouco disso, você tem os monstros sagrados, a gente aborda até um pouco, acho que isso aqui também, né? E aquela pessoa é uma autoridade, então o que ela fala, ninguém questiona, tanto que você tem a cultura da citação exagerada, às vezes até se sobrepondo a uma argumentação mais lógica. Então, não tem essa questão de um fundamento, de um posicionamento fundamentado. E daí, disso, toda a explicação que você está dizendo, se entende muito bem o item na página 84, proporcionalidade.
A proporcionalidade... Tendo em conta a discernimentologia, né? Esse é um argumento mais extenso. Sim. Você vai observar tanto aí como... Ele, na verdade, são 6 exemplos em relação à ausência da rigorosidade, que eles já começam aí na página 84, e na sequência você tem 6 exemplos dentro das mesmas áreas em relação ao excesso da rigorosidade. Então é um contraponto para a pessoa ver, tanto um quanto o outro. Então você tem aí comércio, área de comércio, direito, educação, esporte, patologia e religião. A ausência. E depois você vai ver o excesso também nessas mesmas áreas. Só para a pessoa justamente fazer esse cotejo, esse contraste. Então, nem o excesso, nem a ausência, ele é salutar. O que é salutar é justamente você ter a dosagem adequada. Obrigada. Quer dizer para você que na educação, na página 84, alunos mal-sucedidos. Essa palavra mal-sucedido é uma palavra só. Ela está separada. Eu vou colocar lá também, tá? Tá, ok. Só para te dizer que eu vi aí. Tá bom, obrigado. Agora, parabéns para você saiu muito bem. Que dê os outros 50 verbetes. Você fica devendo, tá certo? Vamos caminhar para isso. Muitas graças. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 53 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 24 perguntas respondidas online, 35 votos presenciais, 13 votos online. Hoje temos 2 recados. Rosa, programa Verbetografia, Maria Cristina, pré-conferência municipal de saúde. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Nós queremos convidar vocês para o 1º Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que vão acontecer de 23 a 26 de junho, agora deste ano, no campus da Aracê, no Espírito Santo. Estes congressos, eles terão a renda, 50% da renda, direcionada à Enciclopédia da Conscienciologia através do programa Amigos da Enciclopédia. E os outros 50% a um projeto também muito importante, que é o Laboratório Serenário da Sinvex. Então a gente convida vocês a conhecerem o campus da Aracê, quem não conhece. Eu particularmente vou estar conhecendo agora em junho. Vou participar deste congresso, eu, Fernando, pelo programa Amigos, e informações pelo site www.arac.org ou também contato@asinvex.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos convidando vocês para participarem do programa Verbetografia. A gente vai fazer uma nova edição aí do semipresencial intensivo. Então, aqueles que puderem participar, que quiserem participar com seus verbetes na enciclopédia e quiserem aproveitar esse programa, né, para facilitar essa elaboração do seu verbete, a parte presencial vai ser no dia 7 e 8, depois no dia 21 e 22 de maio. Portanto, são 2 fins de semana, sábado e domingo, o dia inteiro, não consecutivos. Vai ter 7 e 8 é um fim de semana, salta um fim de semana, no outro tem o outro fim de semana com o programa. A parte online, quer dizer, a parte lá pela internet, ela já está disponível e ela é gratuita a quem quiser assistir essas aulas. É só vocês entrarem no site da Tertúlia, na parte esquerda dela vai descendo, encontra a página do verbetógrafo, e vai descendo essa página do verbetógrafo, vocês vão encontrar 3 aulas já gravadas e disponíveis para vocês baixarem e assistirem. Quem for fazer o programa, é necessário que assista essas 3 aulas, tá? Porque a primeira aula, inclusive, a gente dá uma dica de como elaborar a listagem de temas para ser apresentado antes, para ser aprovada pelo professor Valdo, para que possa entrar na enciclopédia, para poder, quando a gente chegar no primeiro dia do programa Verbetografia, a pessoa já vai estar com o tema já aprovado e com uma pré-definição já elaborada. Tá bom? Então, qualquer dúvida, é só perguntar às pessoas mais ligadas aqui. Tem várias pessoas aqui que estão no programa, a professora Dulce Dal, a Cristina Bassanese, que eu estou vendo aqui.
E já está aberta a inscrição lá na recepção. Dessa vez já está aberta mesmo, porque no domingo eu informei, chegou lá e não estava a turma aberta ainda. Agora não, agora já está aberta, já tem o preço, tudo direitinho, tá bom? Só tem 20 vagas, então a gente pede para que vocês façam a inscrição o mais rápido possível. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria comentar que hoje, na Unidade de Saúde da Família Jardim São Paulo 2, vai acontecer uma pré-conferência municipal de saúde. A proposta é poder ter força para criar novos postos de saúde. Daí a importância para os barrios, isto é, o público-alvo para os moradores da região mesma e da Conópolis, por suposto. Então, eu queria reforçar a ideia, a importância que isso tem. Boa tarde a todos. O verbete eleito para amanhã é Catálise Consciencial, especialidade Evoluciologia, autora Alba Cardoso. Obrigada e boa tarde a todos.